Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Lisângela Bagatini, nutricionista do município de Teutônia. Bem-vindo, Lisângela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Lisângela, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que é ser nutricionista, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. És natural de onde? Eu sou natural de Estrela. Eu moro aqui em Teutônia desde 2010. Já trabalho aqui desde 2003, então em 2010 eu decidi vir para cá definitivamente, né, com a minha filha. Desde então eu tô aqui direto, trabalhando na prefeitura, na Secretaria de Educação, com alimentação escolar. Bom, Estrela é aqui do ladinho, nosso município mãe, a gente pode falar que é praticamente teutoniense. É verdade mesmo, é muito pertinho mesmo, mas morar aqui é diferente. O lugar é muito bom, é muito bonito, tem muita natureza aqui em Teutônia, então e também ficava muito mais prático para mim vir morar aqui, né? Então foi uma decisão fácil de tomar, bem tranquilo. Falando em decisões, eu quero saber se foi uma decisão fácil ou difícil escolher pelo caminho da nutrição. Não foi uma decisão difícil, não. Na verdade mesmo, a minha primeira escolha era biologia. Eu sou fascinada, assim, por biologia, pela evolução humana. Não passei no vestibular de biologia da URGS, mas passei no de nutrição da Unicinos. E como eu tinha na história da minha família, assim, minha avó tinha hotel, ela era uma cozinheira maravilhosa e eu convivi muito com ela. Então me inspirou muito essa questão da minha avó, que eu amava demais, né? E acabei escolhendo a nutrição. Fiz então lá na Unicinos e fui muito feliz na minha escolha. Nunca me arrependi. Cada vez eu me realizo mais, na verdade. Conta um pouco mais sobre o curso e sobre as possibilidades que tem um nutricionista no seu dia a dia. Isso. A minha escolha na profissão, ela foi por um caminho que talvez as pessoas não conheçam muito bem, que é a educação. A nutricionista, ela pode atuar no consultório médico, né, fazendo dietas, prescrevendo dietas. Só que essa parte é uma parte que trabalha com tratamento de doenças, né? E eu sempre tive dentro de mim a vontade de trabalhar com educação, porque a minha família é toda de educadores, né? E lá na educação, eu fiz concurso para a prefeitura, em 2013 eu fui chamada. E me colocaram então lá na Secretaria de Educação para trabalhar com alimentação escolar. E a partir daí eu fui aprendendo o que era. Que não era a gente se preocupar com o tratamento de doenças. Era justamente fazer o contrário. Era tentar atingir o maior número de pessoas possível para que elas não ficassem doentes por causa de más escolhas alimentares. E oferecer para os estudantes de Teutônia uma alimentação que ajudasse nesse processo de evitar ficar doente, né? Já estou há 19 anos fazendo esse trabalho. Inclusive, até alguns anos atrás, trabalhava também com as escolas estaduais. E aí, por uma determinação do governador, foi modificada a legislação. Então, hoje, trabalho com as escolas municipais e com as creches, as escolas de educação infantil, que são as comunitárias também, né? E aí a gente trabalha tudo, a gente trabalha educação com as crianças, alimentar e nutricional, com as famílias, a gente se preocupa com a alimentação diária de toda a criançada que está na escola, né? Manhã, tarde, o pessoal do EJA à noite também recebe alimentação e a gente calcula os cardápios do mesmo jeito, específico para quem trabalha o dia todo, né? Então a gente tem todo esse olhar específico nessa área. Eu poderia trabalhar em diversas outras áreas se eu quisesse. Eu poderia trabalhar no hospital, porque no hospital a gente precisa fazer o tratamento dietoterápico, né, como acompanhamento para o tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Eu poderia trabalhar em clínicas, eu poderia trabalhar em escolas particulares, né? Mas eu optei então fazer um concurso público
que me dá a oportunidade de trabalhar tanto na parte de prevenção, promoção de saúde, prevenção de doenças, como de trabalhar na área da Secretaria da Saúde também com tratamento, saúde coletiva. Poderia fazer essas duas opções também. Bom, já que entramos na temática educação e isso me leva à merenda escolar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente como funcionam essas determinações e a elaboração desse cardápio que eles recebem. Afinal, a gente sabe aí que tem restrições, recomendações e todo dia surge documento novo que a gente precisa estar de olho. Como é que são essas orientações? Afinal, a criançada não pode chegar na escola e receber qualquer coisa de comida, né? Não pode. Não é nada fácil, tá? Porque, principalmente nas escolas de educação infantil, existem muitas restrições. Só para tu ter uma ideia, até os 3 anos de idade a gente não pode oferecer nada que tenha açúcar adicionado, sal adicionado e pouquíssima gordura. A lei determina isso, né? Obviamente que a gente usa o bom senso. O que é o bom senso pra gente? A gente entende que as crianças estão acostumadas diferente. Então, a gente orienta na escola de que nós vamos fazer uma transição gradual, né? Trabalhando com os pais, porque, afinal de contas, nós trabalhamos com educação. E seria muito simples a gente simplesmente determinar uma regra goela abaixo e não debater o assunto, não usar a formação. Mas nós não trabalhamos assim, porque somos educação. E a educação precisa trabalhar a orientação antes de qualquer coisa, né? Então a gente conversa com os pais. Hoje mesmo eu vou participar de uma reunião com os pais, numa das escolas de educação infantil comunitária. E a gente explica para os pais, né? Porque muitos deles têm muitas dúvidas sobre alimentação. Uma coisa que me chama muita atenção aqui em Teutônia, eu preciso comentar. O consumo de leite de vaca, ele nas crianças menores de 1 ano, ele não é indicado como único alimento, na própria caixinha, né, na própria embalagem. E nas escolas de educação infantil a gente não oferece leite de vaca para crianças com menos de 1 ano, a gente oferece fórmula infantil específica ou leite materno, né, que a mãe pode mandar de casa, a gente até dá um espaço, incentiva o aleitamento. Mas o pessoal acha estranho que a gente não oferece. Então essa é uma das grandes dúvidas que os pais têm. Poxa, mas vocês não oferecem leite para as crianças menores de 1 ano? Daí a gente explica por quê, né? Que a criança pode vir a desenvolver alergias, pode vir a desenvolver intolerâncias. Então a gente oferece sim as fórmulas específicas e a partir de 1 ano o intestino da criança está melhor preparado para receber o leite de vaca. Afinal, o leite de vaca é para o filhote da vaca, né? E a gente é o único ser que continua consumindo leite depois de adulto. E isso tudo a gente conversa com os pais, explicando para eles que as crianças precisam consumir alimentos. E o leite passa a ser um coadjuvante, né? Não o ator principal. Lisângela, percebo a tua realização trabalhando com nutrição e educação, mas quando isso realmente se fez presente na tua vida? Você fez o estudo, se formou, você já foi para essa área, você testou outras áreas em que seria possível trabalhar? Na verdade eu sou professora dos cursos técnicos lá na Univates também, né? Já há 14 anos. E a educação tá em mim, assim, eu gosto. Então eu tentei aliar isso, né? Tanto a nutrição quanto a educação. Quando eu comecei a trabalhar na área da educação, eu acho que eu me realizei mais. E aí eu trouxe a nutrição mais para essa parte educativa. Eu gosto muito disso. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com adultos lá na Univates também, né? No técnico em alimentos, no técnico em química e no técnico em enfermagem. Então, na parte da nutrição, preparando os técnicos de enfermagem para esse momento, né, quando eles forem trabalhar com os pacientes. E na verdade essas são as 2 únicas áreas que eu atuei, na educação, que fiz formação também nessa área, e na nutrição. Eu acho que eu não trabalhei em nenhuma outra área, não. O que te motiva, Lisângela? Nossa. Bom, primeiro eu sou grata, né? Grata por poder morar aqui, num lugar tão legal, por poder trabalhar num lugar tão legal, porque a gente, trabalhando com educação, a gente tem oportunidades incríveis. A gente está sempre em contato com as pessoas, é importante para as pessoas te escutarem, entende? Isso é uma coisa que eu não sei se eu teria, né? E as pessoas
me escutam, assim, elas pedem a opinião. Então isso é muito legal. Às vezes, anos depois, assim, uma mãe ou um pai vêm e me encontram a gente e dizem: nossa, tu me ajudou tanto naquela vez com meu filho. E a gente nem tem ideia que a gente consegue fazer isso. A gente só tem ideia disso quando acontecem episódios assim, de que tu às vezes é parado e as pessoas vêm e dizem isso pra ti. Então, a nutrição, ela tem um impacto bem importante na saúde das pessoas, né? Na vida das pessoas. Isso me motiva. O nome desse programa é Espaço Empreender e eu sempre pergunto para quem está aqui batendo papo com a gente, como é possível empreender dentro da profissão? Bom, na nutrição, nossa, abre muitas possibilidades, tá? Porque tem toda a parte da gastronomia que a gente trabalha, tem toda a parte do controle higiênico sanitário de restaurantes, tem as tabelas nutricionais que tu pode empreender e trabalhar, tu pode dar consultorias para pequenas empresas na parte do controle higiênico sanitário, das boas práticas. Tu pode abrir o teu próprio negócio, por exemplo, viandas saudáveis e gostosas, né, balanceadas. Por exemplo, tem alguém que precisa de uma dieta e não tem tempo de preparar, tu pode produzir e entregar na casa da pessoa. Então, tu vai ser uma empreendedora também. Então, de diversas maneiras, né? Abrir uma clínica em parceria com outros profissionais da saúde, porque os tratamentos hoje em dia de doenças, precisa ter um olhar multiprofissional, né? Até a própria obesidade, ela não tem mais não pode se ter um olhar só de um profissional. A obesidade é uma doença que precisa ser tratada de várias frentes, né? E hoje a gente sabe que não é simplesmente o comer mais do que deveria que causa obesidade. A gente sabe que não. E com a obesidade vem outras doenças, por exemplo, e a gente precisa ter um olhar multiprofissional. Então, dá para criar de diversas maneiras, dá para empreender nessa área. Eu, quando me aposentar, quero empreender aqui em Teutônia. Eu diria que você já empreende e inova todo dia quando precisa bolar cardápios, como você disse ali, sem nada de açúcar, sem nada de sal, e é uma inovação a cada cardápio, né? Olha, tem sido porque nós estamos descobrindo diversas maneiras de adoçar os alimentos sem usar açúcar, de uma maneira saudável e natural. Nós precisamos criar cardápios para diversas etapas da vida, né? Ou seja, faixas etárias muito diferentes. E realmente, parar de estudar na minha profissão não pode. Se a gente não gosta de estudar, a gente não pode trabalhar nessa... Eu acho que nenhuma área, na verdade, né? Mas eu nem me imagino parando de estudar, porque a gente precisa sempre estar muito atualizado. Bom, a gente falou bastante aqui da questão da merenda escolar, da alimentação infantil, mas uma preocupação, e como você citou, inclusive, a obesidade, é com a alimentação dos adultos também. Uhum. Vou pedir para você deixar algumas dicas para quem está nos ouvindo. Bom, uma das coisas assim que a gente mais erra é na quantidade da alimentação diária. Hoje em dia a gente sabe que, por pesquisa científica, que essa história de comer várias vezes ao dia pequenas refeições dá certo para alguns, mas não dá certo para outros, né? E que para uns dá certo permanecer várias horas em jejum e fazer 3 refeições por dia. Então, eu acho que o mais importante na questão da obesidade, gente, é assim, ó, cuidar muito bem com quem você se aconselha, ou quem você procura para aprender a se alimentar melhor ou emagrecer, porque o tratamento ele é muito individualizado hoje em dia. A pessoa precisa se engajar na mudança, é uma mudança de hábitos de vida, não só de hábitos alimentares. Precisa aliar outras coisas com a mudança de hábitos alimentares. E também a questão do corpo, né, do biotipo. Por exemplo, se eu tenho 1,65 m e peso 70 quilos, eu não vou talvez ser tão magra como a Gisele Bündchen, por exemplo. Que o meu biotipo não é assim, né? Então, aceitar os meus limites. O importante é que eu esteja saudável, né? Me mantenha saudável, meus exames estão ok, eu saiba o que eu devo me alimentar, né? E todo o extremo não é benéfico, nem para menos, nem para mais, tá? Então, tanto a obesidade quanto o excesso de magreza também não é saudável. Alguma coisa vai faltar.
Lisângela, agradecendo muito a tua participação no programa hoje, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, pensando em cursar nutrição, pensando em abrir o próprio negócio, enfim, pensando em empreender. Olha, eu diria o seguinte, que aproveitem as oportunidades. Se essa é a vontade, se eu tenho essa vontade de descobrir a nutrição, a área da nutrição, nós temos a universidade aqui do lado que nos dá essa oportunidade, né? E é uma área fascinante e que abre muitas portas. Nós temos muitas oportunidades nessa área aqui na região, como fora daqui. Inclusive até nas Forças Armadas, se a gente quiser entrar, a gente faz concurso para nutricionista das Forças Armadas, se quiser. É uma outra área que eu tinha esquecido de falar antes. Mas é uma área extremamente interessante, onde a gente pode fazer diversas coisas, tanto no serviço público quanto no privado, como empreendedor ou trabalhando na indústria também. Então, eu deixaria esse recado de que as pessoas não deixassem de tentar se tem essa vontade, porque é uma área muito interessante que tem empregado bastante pessoas aqui no Vale. Muito obrigada, boa semana. Obrigada, igualmente. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Lisângela Bagatini, nutricionista. Para você que nos ouve, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.